Pronto. Vamos lá, gente. Então, povo, na última aula, nós terminamos, né, falando sobre a medula espinhal, né, falamos um pouco sobre a sua anatomia, né, falamos sobre a caneta. Acho que a minha caneta aqui tá meio... Acho que tá desconectado aqui, peraí. Acho que agora foi. Pronto. Então, a gente terminou falando sobre a medula espinhal, sobre a sua diferença de espessura, né, em alguns segmentos. Falamos, então, sobre as intumescências, falamos sobre o cone medular, que é o final da medula espinhal, né, que ela vai se afunilando até terminar, que o limite cranial da medula espinhal é o forame magno, e a gente ressaltou que ela não ocupa todo o canal vertebral. A gente viu que ela termina, né, ela finaliza antes do término do canal vertebral. Tá? Então, a gente pegou essa imagem aqui esquemática de uma coluna de cão dissecada e a gente estava dando uma olhada aqui no finalzinho, né, ó, da medula espinhal. A gente está aqui no segmento lombar da coluna vertebral desse animal. Lembrando que o cão tem 7 vértebras lombares, né, o carnívoro tem 7 vértebras lombares. Então, a gente está aqui na altura de L7, ó, a última vértebra lombar, e aqui na L6. Ó, tá? Então, vocês veem que a medula espinhal desse animal está terminando aqui a nível de L6. Tá? No cão, ela pode variar terminando do finalzinho de L5 até a L7. Tá? Então, depende, porque cão, como varia muito de tamanho, né, porque tem muita raça diferente, tem essas variações aí de final da medula espinhal. Isso daí a gente vai ver mais para frente, em cada espécie, quais que são os limites de término da medula espinhal, daqui a pouquinho, acho que é no slide seguinte, tá? No outro, faltam 2 slides para ele. Tá? Então, a medula espinhal dele terminou aqui a nível de L6, mas a gente estava vendo que existe a cauda equina, que são essas raízes aqui, né, que se estenderam além do término da medula espinhal, além do cone medular. Por que isso acontece? Porque a medula espinhal termina de crescer, né, muito antes dos ossos. Então, a medula espinhal para de crescer e a coluna vertebral desse animal continua se expandindo aqui, ó, e tracionando a passagem dos nervos espinhais através do forame intervertebral caudalmente. Então, essas raízes vão se alongando e formando aqui essa extensão que tem a forma da cauda de um cavalo, né? Por isso, essa região aqui é conhecida como cauda equina. Então, a gente terminou a última aula falando sobre isso. Agora a gente passa para esse outro slide. Olha só. Nessa imagem aqui de cima, nós temos uma medula espinhal fresca, uma peça anatômica, sem ser formalizado, o animal acabou de ser necropsiado, né? Então a gente vê até que a medula óssea aqui, ó, a parte da substância esponjosa das vértebras ainda está dando bem para ver, ainda tem musculatura aqui em volta também, então é uma peça fresquinha. E a medula espinhal, gente, vocês podem perceber que ela está com essa coloração aqui esbranquiçada, tá? Bem esbranquiçada, mas porque ela não está totalmente à mostra.
O tecido nervoso aqui, ele não está à mostra para nós aqui nessa foto. Nós ainda temos duas meninges aqui recobrindo a medula espinhal, que são a pia mater e a aracnoide. A pia mater mais profunda e que a gente está vendo aqui é a aracnoide. Tá? A aracnoide na sua aparência aqui fresca, né? Tá? E essa película aqui que está rebatida, que parece um plástico, vocês estão vendo aqui, ó, uma cor meio furta, né? Furta cor, devido ao colágeno, é a dura mater. Tá? Então, a dura mater aqui foi cortada e está rebatida. A gente consegue observar as raízes nervosas sendo formadas aqui a partir da medula espinhal. Tá? E também muito interessante, saindo daqui da medula espinhal, estão diversos feixes aqui, ó. Diversos feixes nervosos. Ah, Gabriela, mas eu não tô. Você está desenhando assim separadinho, mas eu não tô vendo, não. Tá, para mim tá parecendo que é uma coisa só. É algo maior aqui, macroscópico, único. Realmente a gente tem essa impressão porque a pia mater está presente aqui nessa peça e ela faz um envoltório dessas fibras nervosas aqui todas juntas, parece que é uma coisa só, mas na verdade são várias. Tá? Se eu aproximar aqui um pouquinho, a gente vai ver que tem aqui umas fibrinhas dentro dessa estrutura macroscópica aqui, que na verdade é um envoltório feito pela pia mater. Tá? A gente chama esse segmento inicial aqui, que está emergindo da medula espinhal, de radículas. Tá? Então essas aqui são as radículas. Tá? São as radículas. As radículas estão presentes tanto dorsal quanto ventralmente. Então, nós temos as radículas dorsais e ventrais. As radículas estão saindo da medula espinhal. Vamos dizer que essa daqui seja a medula. Ó. Vou fazer um desenho aqui bem sucinto. Ó. Então, as radículas estão saindo dela. Ó, a parte dorsal e a parte ventral. As radículas. E as radículas se unem, se encontram aqui, ó, para formar a raiz, tá? A raiz dorsal e a raiz ventral. Tá? Aí a raiz se une para formar o nervo. As duas raízes se unem para formar o nervo. Então, a hierarquia aqui de formação do nervo espinhal é radícula, tá? Raiz e nervo. Então, radículas dorsais e ventrais, raiz dorsal e raiz ventral. Estou unindo aqui as duas, ó. E aqui o nervo. Então, raiz dorsal. E aqui a raiz ventral. E o nervo. Tá? Aqui as radículas dorsais. E aqui as radículas ventrais. Bom. Então, é só para mostrar para vocês também como que se formam os nervos. Tá? Isso daqui, essa formação aqui em detalhes, a gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? A gente vai ver como
que os neurônios se comportam aqui nessas estruturas. Tá? Quais são os neurônios que estão presentes aqui também. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisinha no chat. Não. Tá. Bom que eu posso acompanhar o chat aqui pelo celular. Pronto. Não, né? Então, beleza. Aí, olha só, pessoal. Esse outro desenho esquemático aqui é muito importante. Aí eu peço para que vocês prestem bastante atenção nessa explicação aqui, para vocês levarem esse esquema para a vida profissional mesmo. Tá? Principalmente aí os que gostarem de cirurgia, anestesia, né? Quem gostar muito de anestésio tem que saber legal isso daqui. Olha só. Deixa eu dar um zoom. Melhor. Deixa eu colocar no modo de edição e colocar grande, para não ter que dar zoom. Pronto. Assim. Aqui, gente. Esse é um desenho esquemático, então, de um corte longitudinal, de um corte sagital, que foi feito na coluna vertebral caudal de um cão. Tá? Então, isso daqui também é cão. Então, nós identificamos aqui nesse desenho as vértebras lombares, né? Então, já que esse daqui é cão, a gente identifica aqui a L7, L6, L5, L4, L3, L2. Esse daqui é o sacro, né? A gente observa as 3 vértebras sacrais fusionadas, S1, S2, S3, e essa daqui já é a primeira vértebra caudal, né? Primeira vértebra coxígea. Então, C1, essa daqui é a segunda, e aqui a gente já vai para a terceira. Ok. Então, já nos localizamos aqui na parte óssea, né, que é uma referência de suma importância. Perfeito. Como eu tinha dito, no cão, a medula espinhal ela pode terminar ali no final da L5 até a L7. Tá? Então, vocês veem que a medula espinhal, no caso desse cão aqui, ela está terminando em L7. Ó. Tá? Esse daqui é o cone medular. A medula espinhal está em amarelo aqui. Eu posso dar uma grifada extra nela aqui, ó, em amarelo, que ficou horrível, né? Deixa eu colocar em outra cor, porque senão em amarelo, no amarelo não fica bom. Tá aqui a nossa medula. E o cone medular ali. Bom. Pessoal, observem só que entre a L7 e a S1 existe um espaço. Tá? Então, é entre a última vértebra lombar e a primeira sacral. A gente chama esse espaço aqui de espaço lombo-sacral. Então, espaço lombo-sacral. Tá? Espaço lombo-sacral. Tá? E essa linha preta aqui,
Eu quero que vocês identifiquem ela aí nas anotações de vocês como sendo um ligamento, que agora sim eu vou colocar de amarelo aqui, ó, como sendo um ligamento que une os arcos das vértebras, tá? Então está unindo o arco da L7 com aqui o arco da S1. A gente chama ele de ligamento amarelo, conhecido antigamente como ligamento flavo. É a mesma coisa, tá? Ligamento flavo ou ligamento amarelo. O nome utilizado atualmente é ligamento amarelo mesmo. Então, esse ligamento aqui, certo? Tá. Bem, pessoal, profundamente ao ligamento amarelo, tá? Profundamente ao ligamento amarelo, nós temos aqui um espaço, deixa eu colocar a caneta preta, a gente tem aqui um espaço, ó, que é preenchido por gordura, tá? Gordura tecido adiposo, e também tem aqui um plexo venoso também bem significativo. Então existem veias aqui nesse espaço, que eu vou grifar aqui de vermelho. Vou botar de vermelho escuro para ficar melhor. Tá? Esse espaço aqui, tá, está localizado superficialmente acima da dura mater, que é aquela meninge mais superficial, mais dura. Essa meninge aqui que a gente consegue observar naquela peça ali, ó. Tá? Eu tô apontando ela lá na foto, ó. Então, é um espaço que fica superficial a ela. Como é um espaço que fica acima da dura mater, a gente chama de espaço epidural. Então, esse daqui é o espaço epidural. Tá? A dura mater é essa daqui, ó, que eu vou colocar de azul. Dura mater. É essa linha preta aqui, ó, de cima. Tá? Então, tanto dorsal quanto ventralmente e lateralmente nós temos a dura mater. Ela envolve a medula espinhal completamente, tá? A gente só tá vendo em cima e embaixo aqui porque é um corte, né? Então, a dura mater de azul, dura mater. Beleza, certo? A meninge que fica profunda dura mater, imediatamente profunda dura mater, é a aracnoide. A aracnoide, pessoal, ela possui 2 folhetos, tá? E uma região lotada de trabéculas, tá? Trabéculas, como se fosse uma teia de aranha mesmo. Tá? Por isso o nome dela é aracnoide. Eu vou esquematizar aqui para vocês também, ele melhorar para ficar mais nítido. Vou colocar aracnoide D, verde claro aqui. Então ela tem isso daqui, ó. Ela tem esse folheto que fica colado, né, na dura mater, ó, relacionado aqui diretamente com a dura mater. Olha lá. Então aqui tanto dorsal quanto ventralmente.
Aí ela vai emitir na direção da pia mater, que é a próxima meninge, essa rede de trabéculas aqui, ó. Aqui no desenho tá bem a mostra, tá bem legal. Eu só tô completando algumas aqui, não vou fazer todas não, porque dá dando para ver bem em preto aqui todas elas. Tá? Então essas aqui são as trabéculas da aracnoide. Tem a aparência de uma teia de aranha. Uma rede de trabéculas, e ela vai possuir esse outro folheto aqui muito fininho, tá? Que encosta na pia mater. Ó. Bom, então essa é a aracnoide. Entre as trabéculas da aracnoide, gente, corre o líquor, tá? Também conhecido como líquido cérebro-espinhal. É um líquido que banha os arredores ali do sistema nervoso central, dando proteção, estabilidade para o sistema nervoso central. Tá? Então, aqui no meio das trabéculas da aracnoide corre o líquor. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém ligou o microfone aí? Não? Desculpa, professora, é que eu ingressei e já ficou ligado automaticamente. Ah, tá. Então tudo bem. Vou desligar Tranquilo. aqui. Não, tranquilo. Beleza. Bom, então no meio das trabéculas da aracnoide, líquor. Líquor. Vou escrever aqui o Samara, peraí. Deixa eu colocar o líquor de azul aqui. Nada, vô, nada. Ele tá aqui, estão passando no meio das trabéculas, tá, gente? Líquor. A gente pode chamar também de líquido cérebro-espinhal. Líquido cérebro espinhal. Mesma coisa. Só que líquor é um nome menor, né? Então fica mais fácil aí de utilizar no vocabulário de vocês. É líquor, simplesmente. Tá? Então ele fica correndo aqui no meio das trabéculas da aracnoide. Beleza. Aí, povo, profundamente a aracnoide, eu vou encontrar a meninge mais profunda e mais fininha de todas, que é a que fica em contato realmente com o tecido nervoso, que é a pia mater. Aí a pia mater eu vou colocar de roxo. Nossa, esse roxo não ficou legal não. Vou colocar uma cor diferente aqui, peraí. Ah, vou colocar ela de branquinho, vai lá, ó, branco. Ah, então de branco aqui está a nossa pia mater, ó. Então tá aqui a pia mater, ó. Aí nota, gente, que da pia mater tá saindo aqui esse ligamento, ó. Que eu tô colocando em branquinho também para vocês verem que é dela, tá? Tá saindo dela. Então a pia mater está de branco. Pia mater. Eu não coloquei a legenda da aracnoide, né? Aracnoide.
Então, tá aí todo esquematizadinho, bonitinho, o nosso esquema. Então, povo, olha só, a gente viu que na região aqui profunda ao ligamento amarelo, nós temos o espaço, ó, epidural, né? O espaço epidural, cujo conteúdo é tecido adiposo e um plexo venoso, tá? Então, espaço epidural. Agora, vamos lá. Entre a dura mater, que está aqui em azul claro, e esse folheto aqui, ó, mais externo da aracnoide, existe um espaço chamado de espaço subdural. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, espaço subdural. Subdural. Tá? Gente, esse espaço subdural só é visível microscopicamente. Só se eu pegar uma lâmina histológica de dura mater e aracnoide e observar ali um espaço extremamente sutil que mais tem significância só anatômica. Ele não tem significância funcional, né, prática para vocês. Ele só existe virtualmente, microscopicamente. Tá? Porque, por exemplo, se você for pegar uma agulha, um trocáterzinho, né, para poder fazer um catéter, enfim, para poder fazer uma anestesia aqui, quando você passar da dura mater, transpassar a dura mater com esse objeto perfurante, você vai passar também pela aracnoide, porque as duas são muito coladinhas. Então, anatomicamente não, então praticamente não tem significado esse espaço, tá? É só para saber que tem. Se vocês virem o nome aí, vocês têm noção de que esse espaço subdural, na verdade, é simplesmente histológico, tá? Microscópico. O que tem nesse espaço subdural? Uma quantidade ínfima, muito pequena de líquor, só. Tá? Aí a gente vem para um que é muito importante, muito significativo, que é o próximo, para esse daqui, onde estão as trabéculas da aracnoide. E o líquor, né, a quantidade real aqui de líquor passando. Que é esse espaço aqui, ó. Espaço subaracnoide. Tá? Então, espaço subaracnoide. Na medicina veterinária, pessoal, a gente não utiliza muito esse espaço aqui para fazer anestesia. A gente não faz hack anestesia na medicina veterinária. Na humana faz muito. Né? A hack anestesia é quando a gente aplica anestesia aqui, tá? No espaço subaracnoide. Não se faz muito, mas nós utilizamos esse espaço aqui para poder drenar líquor, para poder fazer a coleta, tá? de líquor. Então, coleta de líquor, o animal está com uma suspeita de meningite, por exemplo. Tá? Então, a gente utiliza esse espaço. Nós não vamos usar essa região aqui do espaço lombosacral para coletar líquor. Na medicina veterinária, a gente usa muito o espaço subaracnoide na cisterna magna. Eu vou mostrar para vocês depois no modelo onde que fica. É logo ali caudal ao forame magno, tá? Entre o occipital e o atlas.
Vou mostrar depois. É ali que faz a coleta. Então, olha só, povo. Se a gente for fazer uma anestesia epidural ou peridural no nosso paciente, aí sim, isso é rotina. Na medicina veterinária, a gente faz muito esse tipo de anestesia. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou colocar... Agora dá para usar o roxo. Vamos lá. Vocês estão vendo que tem até já um catéter aqui, ó, uma agulha no esquema, né? Ó. Esse catéter aqui vai atravessar a pele, o celular subcutâneo do paciente, a musculatura que tiver aqui, a musculatura epiaxial, vai entrar aqui entre a L7 e a S1, passar pelo ligamento amarelo e o anestésico vai ser depositado aqui, ó. Tá? O anestésico vai ser depositado aqui nessa região do espaço epidural. Como que o anestesista percebe isso? Como que ele consegue sentir que a ponta da agulha está no espaço epidural? A prática leva à perfeição, claro, mas existem algumas referências. O ligamento amarelo, quando atingido, ele apresenta uma resistência, né? Porque como ele é feito de tecido fibroso, ele apresenta uma resistência à agulha. Quando a agulha passa por ele, você sente um estalo, um tec, né, de tecido fibroso sendo transpassado com a agulha. Isso tudo no tato. Então, passa por ele, aí passou, sentiu aquela resistência ser passada, o anestesista vai parar com a ponta da agulha aqui, ó. Aí ele vai fazer um teste com solução fisiológica, vai colocar uma gota, colocar em preto mesmo, vai colocar uma gotinha aqui, ó, de solução fisiológica, pinga aqui, com a seringa mesmo, pingou. Se a solução fisiológica entrar aqui pelo canhão do catéter e for assim, sugado, tá? Porque é sugado mesmo, porque o espaço epidural é todo preenchido por tecido conjuntivo. Então, lá dentro tem um vácuo, uma pressão negativa. Então, o que for pingado aqui no canhão da agulha ou do catéter é sugado mesmo e vem para cá, ó. Então dá para perceber. Eles chamam isso daqui de teste da gota pendente, né? Pinga uma gota e testa ver se vai ser sugado, né? E é óbvio, pessoal, que aqui no espaço epidural não vai sangrar, tá? E também não vai extravasar nada, não vai sair líquor daqui. Aqui não tem líquor, né? Se fosse feita uma raquicentése, por exemplo, né, ou então uma raquianestesia, quando a agulha chegasse aqui, ó, no espaço subaracnoide, ia vazar líquor pelo canhão da agulha. Pessoal, nós estamos vendo aqui o exemplo de um canino, né, um paciente aí canino, né, onde a medula espinhal termina antes do espaço lombosacral, que é esse daqui, né, ó. Tá? Então, é seguro nós utilizarmos esse espaço aqui lombosacral para fazer uma anestesia peridural, tá? No cão e no porco. Nas outras espécies, não é recomendado utilizar o espaço lombosacral porque a medula espinhal termina caudalmente a esse espaço. Tá? Então, poderia haver risco de lesionar a medula caso o animal se movimente, caso o profissional tenha pouca experiência. Tá? Então, depende. Tá? Depende da espécie. Tá bom? Então, espaço epidural, espaço subdural e espaço subaracnoide. Tá? Dúvida em relação a isso daqui, pessoas?
Foi, que isso daqui é muito importante. Tudo bem, né? Professora, Eu. é só o cão e o porco, né? E o porco, isso. Tá bom. Professora, uma curiosidade. Olá, Flor. Cães, por exemplo, como os bulldogs, né, que já nascem sem os rabinhos, termina onde? Ali na L7 ou na S3? Não, não, a medula espinhal do cão, ela não passa da L7, não. Não passa. Pode ser qualquer raça. Não vai terminar lá na S3 de jeito nenhum. Medula espinhal que termina na S3, né? Claro que depende da linhagem e tudo. É do gato. Lá no cão, não. Aí Independente da raça, não passa. só não vai ter da C1 para frente, os cães que nascem sem o rabo. Não, ele mesmo tendo nascido sem a cauda, ele tem essas primeiras coccígeas aqui, sim. Ele não vai ter aquelas coccígeas um pouquinho mais caudais que formam a cauda pendente mesmo, mas a base da cauda ele tem. Tá. Tá? São essas primeiras coccígeas aqui, até CC5, CC6 ele tem. Passando dali é que ele não vai ter, porque o cão, ele com cauda, com a cauda na extensão normal, tem até 22, 25 vértebras coccígeas. É porque, como ele tem a cauda curta, ele não vai ter, mas essas aqui primeiras ele tem sim. Tá? Professora, Oi? nas outras espécies, então, não é feito a epidural, só em cão e porco? Não, assim, tem colega que Ou... faz. Aham. Tem colega que faz, que fala que não tem problema e tudo. Depende muito do anestesista. Entendi, mas Mas, aí eles fazem mais perto da CC1? quando faz no gato, por exemplo, eles fazem aqui, ó, nesse espaço, que a gente chama de Entendi. espaço sacro-coccígeo. Entendi, porque o cone da medula já é mais caudal, né? Tem mais caudal, isso. Tá. No equino e no gato, ela termina no sacro. No gato, então, ela pode vir até aqui, assim. Então, é bem arriscado usar o lombo sacral para fazer. Entendi. Então, pessoas, ó, só para mostrar esse desenho esquemático aqui um pouquinho mais de perto para vocês, que a gente já estava vendo ele no slide anterior. Tá? Olha só. De novo aqui, ó, uma medula espinhal de cão. Tá? De cão aqui dissecada, um outro desenho esquemático, onde nós observamos uma vista dorsal, né? Da medula espinhal in situ, na posição direitinho aqui dentro do canal vertebral. Ah lá, nós observamos as radículas. Então, isso daqui, ó, são radículas. Tá? No caso aqui, as radículas dorsais, né? Porque essa daqui é uma vista dorsal, mas ventralmente nós temos radículas também. Tá? Notem que as radículas aqui, ó, estão se unindo para formar a raiz. Raiz. Elas se unem aqui e vão formar um filete mais espesso. Tá? E essa raiz aqui, ó, que é a raiz dorsal e a raiz ventral, que está vindo lá de baixo, vão se unir e vão formar o nervo, que está ali, ó, mais espesso. Ó. Nervo. Tá. Então, nessa ordem aí. Bom. Aí, gente, entre as radículas, olha lá, eu tenho aqui radículas emergindo nessa região e radículas emergindo aqui. Mesma coisa. Radículas emergindo aqui. Entre as radículas, notem que a gente tem um ligamento, ó. Tá?
que a gente chama de ligamento denticulado. Tem roxo ele. Ligamento denticulado. Tá? Então, é sempre assim, pessoal, radícula, ligamento denticulado, radícula, ligamento denticulado. Tá? Então, fica intercalando aí, ó. Eu vou explicar para vocês já qual que é a função do ligamento denticulado, tá? Olha só. E existe, como eu estava mostrando no outro esquema aqui, ó, que eu coloquei em branco, esse ligamento, que é uma extensão da pia mater aqui, ó, que a gente chama de filamento terminal. Ah, deixa eu colocar em preto aqui, ó, filamento terminal. Para não confundir aqui, ó, as bolas. Tá? Então, filamento terminal. Pessoas, tanto o ligamento denticulado quanto o filamento terminal, que eu vou colocar aqui em branco também, só para poder manter a cor lá do outro esquema, ó, esse filamento aqui. São projeções da pia mater. Tá? Eles são projeções da pia mater para auxiliar na sustentação da medula espinhal dentro do canal vertebral. Tá? Então, se a gente fizer um corte, deixa eu ver um slide aqui que esteja menos poluído. Ó, eu vou pegar um corte desse daqui da medula espinhal para aproveitar, tá? Eu vou ter aqui a dura mater, deixa eu ver de que cor que eu coloquei a dura mater aqui. Azul. Olha só. Eu vou ter a dura mater em volta. Aí, profundamente, eu tenho a aracnoide. Aracnoide com as trabéculas, ó, todas. Aí o líquor passando no meio, né, no espaço subaracnoide. Ó. Aracnoide. E a pia mater, aqui, ó. Tá? Colocar a pia mater também de roxinho aqui em volta, ó. Melhor. Tá? Aí a pia mater emite os ligamentos denticulados, ó. Para poder manter a medula espinhal em suspensão, para que ela possa ficar suspensa aqui, ó, entre as meninges e o líquor possa passar em volta dela todinha, em todo o seu entorno aqui, ó. Porque se não houvessem os ligamentos denticulados, a medula espinhal ia cair aqui, ó, pela gravidade, né? Ela ia cair e ia ficar encostando aqui nessa parte ventral do canal vertebral, né, ó. Então, os ligamentos denticulados servem para poder mantê-la suspensa. E o filamento terminal, que também é a mesma coisa, é uma extensão da pia mater para suspender a medula, ele existe porque nessa parte final aqui no cone medular já não existe mais ligamento denticulado, ó.
Vocês veem que esse daqui foi o último ligamento denticulado e depois não tem mais, por conta da caudequina, né? Essas radículas aqui da caudequina vão ficando muito unidas entre si por causa da falta de espaço e não dá para colocar ligamento denticulado aqui entre elas. Seria uma estratégia ineficiente, né? E a natureza é perfeita, tudo nela é muito bem arquitetado, né? Então, o que a Pia Mater fez? Ela emitiu aqui o filamento terminal para poder manter a medula suspensa também como se fosse um cabo. Aqui, ó. Então, ela fica esticada aqui, ó, pelo filamento terminal e se mantém suspensa no meio do canal aqui, ó, do espaço subaracnoide, tá? Dúvida? Entenderam os ligamentos denticulados e o filamento terminal? Qual que é a função deles? Manter a medula suspensa ali. Olha só, mais um detalhe que a gente vai observar aqui, ó, é que existe a presença aqui, ó, de um gânglio. Gânglio. Tudo isso que eu estou circulando de vermelho aqui são gânglios. Tá? Esses gânglios aqui pertencem à raiz dorsal da medula espinhal. Tá? Vou colocar aqui. Gânglio. Deixa eu circular os gânglios de laranja, que fica melhor aqui, ó. Que eu tinha colocado as raízes de laranja, fica melhor. Gânglio. Da raiz dorsal. Tá? Somente as raízes dorsais da medula espinhal possuem esse gânglio. É um gânglio sensitivo. A gente vai ver melhor sobre ele mais para frente. Tá? Então, gânglio da raiz dorsal. A raiz ventral não tem gânglio. Certo? Então, aqui, povo, nessa... Mais um detalhe que a gente pode observar aqui, ó, é a formação da caudequina, né? Dá para ver bem aqui as radículas que formam a caudequina devido à diferença de crescimento do tecido nervoso, no caso aqui da medula espinhal, e das vértebras, não? Tá? Dúvida? Não. Então, vamos lá. Vamos seguir. Pessoas, ó, esses dois desenhos aqui, principalmente esse da esquerda, são maravilhosos, para a gente poder entender vários aspectos anatômicos da medula. Vejam só. Nesse aqui, nós temos uma vista ventral da medula. Uma vista ventral. Tá? E ao mesmo tempo que existe essa vista ventral aqui, a gente também pode ver um corte transversal que foi feito aqui na medula. Então, a gente pode ver os aspectos anatômicos internos dela e os externos também nessa figura. Então, é uma figura excelente para a gente aprender sobre a medula. Olha aqui. Vou colocar a caneta vermelha. Pronto. Olha aqui.
Então, povo, vamos dar uma olhada na parte interna da medula primeiro. Tá? Percebam só que existe uma diferença de coloração, tá, entre a região mais externa e a região mais interna. Na aula de generalidade sobre o sistema nervoso, nós aprendemos sobre substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta é onde nós temos os corpos dos neurônios, né, os pericários. Nós temos também células da glia, temos fibras amielínicas, ou seja, axônios, né, e dendritos que não têm bainha de mielina. E isso torna a cor macroscópica dessa região cinza. Na peça ela pode parecer um pouquinho amarronzada também, tá? Depende de como a peça está conservada. E nós temos a substância branca, que é onde estão as fibras mielinizadas, né? Os axônios e os axodendritos, que possuem bainha de mielina. A bainha de mielina é um tecido conjuntivo ali que contém tecido conjuntivo com gordura, né, em volta. A gente tem gordura e a gente também tem a membrana plasmática das células ali, no caso, os oligodendrócitos, né, que tem muitos fosfolipídios. Então, a bainha de mielina tem a cor branca. Né? Então, onde a gente tem uma grande concentração de bainha de mielina, nós temos substância branca. Tudo bem. Então, povo, olha só. Essa região central aqui que a gente está observando da medula espinhal, que parece uma borboleta, olha lá. É uma região de substância cinzenta na medula espinhal. Tá? Isso aqui é substância cinzenta, que a gente chama de H medular. Tá? Então, a substância cinzenta na medula espinhal, ela fica o quê? No centro. Tá? Ela fica centralizada na medula espinhal. E essa região periférica aqui é substância branca. Tá? Substância branca. Tá? Bom, vamos lá. Aí, olha só, povo. Nessa região externa aqui da medula espinhal, eu quero que vocês observem a presença de alguns sulcos e uma grande fissura. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa parte aqui mediana e ventral, nós observamos uma grande fissura. A fissura é mais profunda do que o sulco, anatomicamente. Né? Então, ela é bem profunda aqui, ó, e bem fendada, né? E ela fica ventral e no plano mediano. Então, a gente chama de fissura mediana ventral. Tá? Então, fissura mediana ventral. Tá? Bom. Dorsalmente, nós vamos encontrar aqui um sulco. Tá? Na mesma linha, no plano mediano, na mesma linha da fissura mediana, só que agora dorsalmente nós vamos encontrar um sulco. Esse sulco é chamado de sulco mediano
dorsal. Então, sulco mediano dorsal. Tá? Embora não estejam representados nessa figura aqui, eu vou colocar mais 2 pares de sulcos que são importantes aqui para a gente poder se localizar na medula espinhal. Tá, a gente está coçando. Olha só. São esses aqui, ó. Eles estão localizados lateralmente, tá? E ventralmente. Então, sulcos, látero, ventrais. Tá? Tanto um direito quanto um esquerdo. E aqui, nós teremos os sulcos látero, dorsais. Tá? Isso tanto de um lado quanto do outro. Tá? Pessoal, notem que tanto dos sulcos lateroventrais quanto dos laterodorsais estão emergindo quem? As radículas. Tá? Essas aqui são as radículas. Tá? Então, eles são ali o marco da onde elas emergem. Tá? Então, sulco laterodorsal e sulco lateroventral. Beleza. A figura, vou colocar aqui, ó. A figura tá grifando também, mas esses 2 sulcos aqui, ó, dorsais, que ficam entre o sulco laterodorsal e o sulco mediano dorsal. Nós chamamos eles de sulcos intermédios. Sulco intermédio. Tá? Sulco intermédio, ou você pode chamar também de sulco intermédio dorsal. Tá? O povo tá dando para acompanhar isso tudo que eu estou fazendo? Tem alguma dúvida? Por enquanto são aspectos anatômicos, tá? Aspectos assim para a gente poder ter noção de como dividir a medula espinhal nas suas partes aí funcionais, anatômicas. Tudo bem. Se não tenho dúvida, eu vou seguir em frente. Beleza. Aí aqui. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, na substância cinzenta, no H medular. Notem que aqui, no centro do H medular, existe um buraco ali, ó. Que na verdade é um canal, tá, gente? É porque aqui tá cortado, mas isso é um canal que se estende pela medula espinhal do início ao fim. Tá? Que nós chamamos de... Eu já vou ficando, minha paleta vai ficando sem cor já, que a gente chama de canal central da medula. Tá? Canal central da medula.
Esse canal central, gente, na verdade, é um resquício de formação embrionária. A medula espinhal se forma a partir de uma base embrionária chamada neuroporo caudal. É um poro mesmo, é como se fosse um canal, um túbulo, tá? Um túbulo de tecido ali embrionário, né, da parte ali do ectoderma, né, do neuroectoderma, onde ela vai se formando em volta desse túbulo. Tá? E ele é oco. O que sobra desse túbulo, dessa cavidade, desse canal, né, é o canal central da medula. Tá? Então, essa cavidadezinha aqui do canal central da medula. Tá? Ele tem alguma função no adulto, assim, muito essencial? Não tem. Tá? Ele só um dia foi um molde para que um molde embrionário para que a medula espinhal se formasse. Tá? Tem alguma coisa aqui dentro? Tem uma quantidade muito pequena de líquor, muito pequenininho, passando aqui dentro. Tá? Mas nada muito relevante, nada relevante. Tá? Então, canal central da medula. Certo. Vamos lá. Agora aqui, pessoas, a gente pega e vai dividir as regiões agora do H medular e da substância branca. Eu vou apagar aqui toda a tinta do slide. Depois, se vocês quiserem printar a tela com as legendas, vocês veem a gravação. E vou dividir. Caneta preta não, agora eu vou pegar a colorida aqui, vou pegar a verde. Olha só. O H medular, gente, possui essas extremidades aqui, ó, que nós chamamos de colunas ou cornos. É sinônimo, é a mesma coisa. Tá? Então, essa daqui e essa daqui também. Tá? Então, esse daqui é o corno dorsal. Tá? Ou coluna, tá? Só escolher o termo, coluna. Dorsal. Isso daqui, gente, é simétrico, tá? Simetria bilateral, que tem de um lado, tem do outro. Então, corno dorsal. Temos também o corno ventral. Aqui, ó. Ventral. E pode existir também, isso aí vai depender do segmento da medula espinhal, tá? Ó, esse daqui, ó. Que a gente chama de corno lateral. Tá? Onde que vai, em quais segmentos da medula espinhal ele vai estar presente? Somente nos segmentos tóraco lombar. Tá? Segmentos tóraco-lombares da medula espinhal, porque ele está ligado ao sistema nervoso simpático,
da parte do sistema nervoso autônomo. Vou colocar aqui, ó, sistema nervoso simpático. Isso a gente vai ver melhor mais para frente na aula do sistema nervoso autônomo e tudo, mas a gente vai conversar ainda ao longo da aula sobre, mais especificamente na aula do sistema nervoso autônomo, tá? Então, tá aí dividido o nosso H medular. Falta só essa parte central dele aqui, ó, que nós chamamos de substância cinzenta central. Essa parte aqui mediana que fica em volta do canal central. Dúvida? Não? Então tá. Agora, pessoas, vamos dividir a substância branca, que é bem fácil. Olha só. Os segmentos de substância branca da medula espinhal são chamados de funículos. Funículos. Esse daqui, ó, que fica entre os dois cornos dorsais aqui do H medular, é o funículo dorsal. Esse aqui, que fica entre os dois cornos ventrais, funículo ventral. E esses aqui, que ficam entre o corno dorsal e o corno ventral, lateralmente, né? A gente tem um direito e um esquerdo, funículo lateral. Tá? Então, essas aí que são as divisões da substância branca da medula espinhal. Tá? Dúvida? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, aproveitar que a gente está presente aqui já nessa figura, já está esquematizado. Eu vou separar para vocês o funículo dorsal em duas grandes áreas funcionais ali muito importantes, tá? Deixa eu colocar aqui em verde um. Não existe aqui o sulco intermédio dorsal? Vocês veem que o sulco intermédio dorsal está dividindo aqui, ó, os dois lados do funículo dorsal em dois, ó. Então, eu vou ter essa região aqui, ó, de ambos os lados, é simétrico. Aí, essa daqui. Esse que eu desenhei ali em verde, nós chamamos de fascículo cuneiforme.
e o em roxo, fascículo grácil. Tá? O que são essas duas regiões aqui do funículo dorsal? Essa parte aqui dorsal, gente, é sensitiva, tá? É a parte ali aferente, tá? Os dois fascículos aqui, grácil e cuneiforme, são responsáveis pela condução dos estímulos táteis, da parte de trepidação também, dos estímulos aí de trepidação, mas principalmente o tato. Então, por aqui passam vias sensitivas muito importantes, tá bom? Fascículo grácil e cuneiforme. Certo? Dúvida? Isso, Samara, isso tudo que eu tô falando é substância branca agora. Exato. Exatamente, são os funículos. Tá? Eu vou passar uma figura para vocês no exercício, para vocês poderem preencher esses espaços, para poder fixar e ter o esquema para vocês estudarem depois. É bem bom a gente ter esse esquema gravadinho aqui na memória. Então agora eu vou apagar de novo. Todas as vezes que eu começo a fazer, tem um monte de legenda, para não ficar muito poluído, eu vou apagando. Bom, aqui, gente. Como eu tinha dito para vocês, as radículas estão relacionadas com os sulcos látero-dorsal e látero-ventral, né? Tá? Beleza, então aqui a gente está vendo as radículas dorsais, tá? E aqui as radículas ventrais. Eu quero que vocês percebam aqui a diferença, ó, tá? Da raiz que cada uma delas está formando. As radículas dorsais vão se continuar aqui como raiz dorsal. Nada, Samara, nada. Tá? Como raiz dorsal. E as radículas ventrais como raiz ventral. Nota que a raiz dorsal tem o gânglio. Lembra que eu estava mostrando no outro desenho? Então aqui tem um gânglio. Aí a raiz ventral não tem. Por quê? Por que a gente tem essa diferença aqui tão evidente, né? Na peça a gente consegue ver perfeitamente. Esses gânglios aqui formam uma cadeia muito bonitinha, parece umas bolinhas. Por que tem essa diferença então, gente? A raiz dorsal, radículas dorsais. Vou botar aqui, ó. A raiz dorsal é aferente. Tá? Então, ela está recebendo os estímulos vindos do sistema nervoso periférico. Tudo bem? Então, ela está recebendo estímulos de dor, de temperatura, de tato, tá? Ela está recebendo esses estímulos. Já a parte ventral, vou colocar aqui em verde, ó. Radículas
ventrais. Então, ó, a raiz dorsal, ou dorsal ventral. Raiz ventral é eferente ela é motora. Então, os estímulos que vêm do sistema nervoso central estão saindo por ela aqui para seguir na direção de alguma célula-alvo, de algum tecido-alvo. Tecido muscular estriado esquelético para contração muscular, tá bom? Músculo liso, glândulas. Então, gente, como os estímulos que passam pela raiz dorsal e pela raiz ventral são distintos, nós temos tipos de neurônios diferentes aqui. Os tipos de neurônios que fazem essas raízes e radículas aqui são distintos. A gente vai ver isso mais para frente. Daqui a pouquinho eu dou intervalo. Olha aqui. Não vou apagar tudo e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar a parte ventral, que é mais simples, eu considero mais simples. Eu vou colocar um neurônio aqui, vou colocar de verdinho. Um neurônio multipolar, aquele neurônio que parece uma estrela, né? Ó. Colocando um neurônio multipolar aqui. Essa daqui é substância cinzenta, não é? O H medular. Então, o corpo desse neurônio está aqui. O pericário dele, o soma dele está aqui. Aí, o axônio dele vai partir por aqui, ó. Por uma dessas radículas. O axônio vai fazer parte da raiz, né? Vai seguir pelo nervo e vai para uma célula-alvo. Tá? Aqui com seu terminal axônico, né? Com seus botõezinhos axônicos aqui, ó. Tá? Então, vou colocar aqui. Célula-alvo. Meu L saiu totalmente bizarro ali. Alvo. Perfeito. Ótimo. Então, é algo assim, bem simples, né? Depois que a gente entende os conceitos de substância cinzenta e branca e o tipo de neurônio, né, a gente consegue encaixar muito bem aqui anatomicamente o nosso neurônio multipolar. É um neurônio motor, é um neurônio eferente. Tá? Então, perfeito. Ótimo. Agora, olha só. Nessa parte dorsal aqui, a gente já vai ter outro tipo de neurônio.